Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química para mais um Filosoquímica, o quadro aqui do canal onde eu abordo alguns assuntos que às vezes é passado por alto em sala de aula, seja porque o professor não tem tempo de discuti-lo, seja porque ele simplesmente não quer discutir. E o assunto de hoje é eletronegatividade. Vocês sabem o que é eletronegatividade? Naquelas tabelas periódicas de concursos, vestibulares, Enem, você sabe o significado daquele número da eletronegatividade? Vocês sabiam que existem várias escalas de eletronegatividade? Bom, vai ser mais ou menos isso que nós vamos abordar no vídeo de hoje. Mas primeiro a gente precisa definir o que é eletronegatividade. A definição é bem conhecida. Podemos dizer que a eletronegatividade é a capacidade que um determinado átomo tem de atrair os elétrons de uma ligação química para mais perto de si. É óbvio que essa definição só faz sentido em uma ligação covalente. Eu tenho o átomo A, tenho o átomo B, eles estão ligados, compartilhando um par de elétrons. O átomo mais eletronegativo vai fazer com que o par de elétrons fique mais perto dele. Então, isso é a diferença de eletronegatividade. A eletronegatividade é a capacidade desse átomo, então, atrair esse par de elétrons para mais perto dele, ficando, como a gente chama, de parcialmente negativo. Afinal, o par de elétrons está mais perto dele, então ele tem um elétron a mais perto dele, elétron de carga negativa, esse átomo está mais negativo. Essa carga não é dele, ela está apenas próxima dele. Por isso que nós falamos que é uma carga parcial negativa. Antigamente usava-se o termo eletropositividade, hoje isso não é mais utilizado. A eletropositividade é o exato oposto da eletronegatividade. A eletronegatividade é a capacidade do átomo atrair o par de elétrons para mais próximo dele. A eletropositividade seria a capacidade desse átomo de perder esse elétron, de fazer com que o elétron fique mais afastado dele. O átomo mais eletropositivo, portanto, ficaria com uma carga parcial positiva. Mas hoje não tem discussão em cima de eletropositividade, podemos discutir apenas em cima de eletronegatividade. Afinal, as duas propriedades dizem exatamente a mesma coisa, não tem para que carregar essas duas definições. Além disso, quando nós temos uma diferença de eletronegatividade, isso provoca na molécula uma característica muito interessante que é a polaridade. Moléculas cujos átomos são diferentes apresentam diferença de eletronegatividade. E isso faz então com que algumas partes da molécula fiquem parcialmente positivas, outras parcialmente negativas. Quanto maior for essa diferença de eletronegatividade, maior é essa polaridade. Aqui nós temos a água é constituída de átomos de oxigênio e hidrogênio. O oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, então isso aqui gera um momento de dipolo. O momento de dipolo é essa setinha aqui, que aponta para o átomo mais eletronegativo. Isso aqui indica, por exemplo, para onde que o par de elétrons está sendo deslocado. Na verdade, o momento de dipolo ele é representado com uma seta, e aqui nós temos uma barra, que lembra, na verdade, o sinal positivo, a carga positiva, e ele é representado pela letra Mi. Isso faz com que surja uma carga parcial positiva sobre os hidrogênios e uma carga parcial negativa sobre o oxigênio. Aqui nós temos uma figura que nós chamamos de mapa de potencial eletrostático. É uma escala de cores onde quanto mais vermelha for a região, significa que mais negativa é essa região. O elétron está mais concentrado nessa região. Em contrapartida, quanto mais azul, significa que nós temos uma menor densidade de carga elétrica. Nesse caso, nós temos uma região vermelha sobre o oxigênio e azul sobre os átomos de hidrogênio. Outra coisa muito interessante que normalmente a gente confunde é eletronegatividade com eletroafinidade. Eletroafinidade é afinidade eletrônica. E, por definição, a afinidade eletrônica é o ganho de elétrons. A eletronegatividade não. A eletronegatividade já está relacionada à atração de elétrons. São parecidas, porém não são iguais. Até porque eu avalio a eletroafinidade ou afinidade eletrônica em um átomo isolado. A eletronegatividade não. O átomo tem que estar ligado. E por serem características, embora parecidas, completamente distintas, completamente independentes, um átomo que é mais eletronegativo não necessariamente tem a mesma afinidade eletrônica. Por exemplo, nós temos aqui como sendo a ordem clássica de eletronegatividade: cloro, depois nitrogênio, depois oxigênio, depois flúor. Flúor é o elemento mais eletronegativo.
Agora, quando nós olhamos para os valores de afinidade eletrônica, o cloro é o que tem maior afinidade eletrônica, mais 349 kJ por mol, considerando aqui a relação de que a afinidade eletrônica é igual a menos ΔH do ganho de elétrons. Então, quanto mais positivo, mais afim esse átomo vai estar do elétron. Percebemos então que o cloro é o mais afim dos elétrons, o nitrogênio é o menos afim. Então, essa relação aqui de afinidade eletrônica, que envolve, por exemplo, carga nuclear efetiva, níveis de energia, nada tem a ver com a eletronegatividade, justamente pelas definições. A afinidade eletrônica, o átomo ganha o elétron, a eletronegatividade, o átomo apenas atrai o elétron para perto dele. São características completamente independentes. Mas falando sobre as escalas de eletronegatividade, que é o tema principal desse vídeo, vocês já devem ter visto essa tabela que eu comentei no início do vídeo, que apresenta os valores de eletronegatividade. Então, hidrogênio é 2,1, flúor é 4, oxigênio é 3,5, nitrogênio é 3. Bom, esses números de eletronegatividade, de onde saem? A afinidade eletrônica sai de uma medida experimental. Energia de ionização sai de uma medida experimental. Raio atômico sai de uma medida experimental. Mas de onde saem esses valores de eletronegatividade? Primeiro, esses valores de eletronegatividade são da chamada eletronegatividade de Pauling, em homenagem ao grande Linus Pauling, ganhador de 2 prêmios Nobel, um de Química e um da Paz, o que recebe o título de patrono daquele diagrama que não é dele, só aqui no Brasil, mas o grande Linus Pauling criou uma escala de eletronegatividade. E esses números que aparecem nessas tabelas são os números obtidos pela escala de eletronegatividade de Pauling. Se nós olharmos aqui esses valores de forma mais atenta, no geral eles aumentam com o aumento da carga nuclear efetiva. Então, do lítio até o flúor nós temos um aumento praticamente linear, diretamente relacionado com o aumento da carga nuclear efetiva. Do sódio para o cloro, a mesma coisa. Os elementos do terceiro período têm eletronegatividade mais baixa do que dos elementos do segundo. Isso está relacionado com maior raio e, portanto, vai ser mais difícil do núcleo aproximar os elétrons para perto dele. Mas, no geral, é uma propriedade até que bem obediente quando nós olhamos a eletronegatividade de Pauling. Uma coisa importante que normalmente não é discutido em sala de aula, a não ser em alguns contextos bem específicos, é que a eletronegatividade, embora pareça um número nessas tabelas, ela não é absoluta. Esses valores de eletronegatividade de Pauling dependem do ambiente químico. Ou seja, um átomo de carbono ele pode apresentar um valor de eletronegatividade dependendo de quem estiver ligado a ele. É por isso que grupos metila, grupos CH3, lá em química orgânica, são grupos doadores de elétrons, principalmente para o anel aromático. Isso porque o carbono do anel aromático é mais eletronegativo do que o carbono do grupo metila. Isso se reflete, por exemplo, na acidez de hidrogênios de alcanos, alcenos e alcinos. Dependendo do número de ligações que o carbono faz, a sua eletronegatividade é diferente. Por exemplo, o carbono em um alcino, um carbono sp, é mais eletronegativo do que o carbono sp2, que é mais eletronegativo do que um carbono sp3. O alcino, portanto, é mais ácido que o alceno, que por sua vez é mais ácido que o alcano. Esse assunto vale um vídeo próprio discutindo isso, mas não devo fazer por enquanto. O que importa aqui é o seguinte: a eletronegatividade de Pauling, que aparece nessas tabelas, ela depende do ambiente químico. Porém, ali nós temos um valor médio. Mas da onde saíram esses números? Da onde que Pauling tirou esses valores? Esses valores foram meio que idealizados por Pauling, pelo seguinte: ele associou a eletronegatividade com uma propriedade chamada de ΔH de dissociação. Quando nós temos uma determinada molécula, ela acaba se dissociando. Isso aí está relacionado a uma variação de entalpia, e essa variação de entalpia, o ΔH de dissociação, foi o que ajudou Pauling a chegar nesses valores da eletronegatividade. Então nota aqui, se eu tiver uma molécula heteronuclear, uma molécula de XY, o ΔH de dissociação, ou energia de dissociação, estou representando aqui por um D maiúsculo, é considerada como sendo a média da energia de dissociação da molécula diatômica homonuclear de X2 mais a molécula diatômica homonuclear de Y2. Para nós termos um exemplo mais concreto, vamos pegar aqui a energia de dissociação do HF ou o ΔH de dissociação do HF.
ΔH e energia, nesse caso, não são necessariamente a mesma coisa, mas a discussão é válida. Então percebam aqui, eu tenho energia de dissociação do HF, vai ser igual a 1 meio da energia de dissociação do H2 mais energia de dissociação do F2. Esse valor aqui dá 297 kJ por mol. Isso daqui é definido como sendo uma média da dissociação das moléculas homonucleadas. Será que isso é certo? Quando olho o valor experimental, o valor real, na verdade, para a energia de dissociação do HF, é 570 kJ por mol. O erro é muito grande. Notem, o teorizado é 297. O valor real é 570. Essa diferença entre aquilo que é teorizado e aquilo que é real, Pauli associou que na molécula, mesmo sendo formada por ligação covalente, existe ali um certo caráter iônico. Isso daqui, essa contribuição iônica, é responsável por essa diferença na energia de dissociação, por esse ΔD. E é exatamente esse ΔD, essa diferença entre o teórico e o experimental, que leva em conta esse caráter iônico, que Pauli associa com a eletronegatividade. Então, a diferença de eletronegatividade, que seria exatamente a diferença entre a eletronegatividade do átomo A e do átomo B, Pauli associou a esse ΔD, mas não exatamente ao ΔD, mas sim a raiz quadrada do ΔD. Nota que o ΔD normalmente está em kJ por mol. Pauli preferiu trabalhar com ele em eletronvolts. Então, a eletronegatividade tem de fato unidade, seria eletronvolts elevado a meio, ou raiz de eletronvolts. Só que a gente não considera essa unidade. E está aí a origem da eletronegatividade de Pauli. Ele verificou a diferença experimental da energia de dissociação com aquilo que ele havia calculado, aquilo que ele havia imaginado, e essa diferença ele trabalhou ali os valores e colocou dentro de uma escala, onde o valor máximo era 4 e o valor mínimo 2,1, para que cada elemento não tivesse eletronegatividade negativa, sempre teria valores positivos. Então essa escala vai de 2,1 até 4. É daí a origem desse número. A eletronegatividade de Pauli é uma eletronegatividade experimental. As tabelas periódicas mais antigas não tinham os valores de eletronegatividade para os gases nobres. Isso porque nós não tínhamos compostos de gases nobres. Tabelas mais novas, onde nós temos ali resultados melhores, apresentam eletronegatividade para o xenônio e para o criptônio. Afinal, nós já temos compostos desses gases nobres. Agora, hélio, argônio e neônio, que nós não temos compostos, pelo menos não em abundância, ou não conseguimos sintetizar com facilidade, não nos fornecem dados de eletronegatividade. Entender a origem da eletronegatividade de Pauli? Ela é a mais conhecida, mas não é a única. Uma outra eletronegatividade que nós temos é a eletronegatividade de Millikan. Millikan também ganhou o prêmio Nobel pela sua contribuição com os orbitais moleculares. A definição de Millikan para a eletronegatividade é mais simples que a de Pauli, porém ela não é experimental. Aliás, ela não é diretamente experimental. Por que isso? Porque ele define a eletronegatividade como sendo a média entre a energia de ionização e a afinidade eletrônica, o que faz muito sentido. Um átomo muito eletronegativo, provavelmente, ele vai ter uma elevada afinidade eletrônica e vai ter uma elevada energia de ionização. Ele vai querer receber elétrons com uma certa facilidade e não vai querer perder esses elétrons. E por que eu falei que essa não é uma escala experimental, ou pelo menos não é experimental de forma direta? Na verdade, ela depende sim de dados experimentais, mas depende dos dados da energia de ionização e da afinidade eletrônica. Ela não é medida diretamente, porém ela depende desses parâmetros que são obtidos experimentalmente. Se nós compararmos aqui a tendência da eletronegatividade de Pauli com a de Millikan, não é muito distinta. Nós temos aqui alguns valores da de Millikan que são meio estranhos. Isso porque ela depende dos valores de energia de ionização e da afinidade eletrônica. E nós temos alguns elementos onde esses valores são meio estranhos, devido principalmente à simetria dos orbitais. Então, quando nós temos problema com energia de ionização e afinidade eletrônica, isso se reflete na eletronegatividade de Millikan, mas no geral nós temos a mesma tendência. Vale uma ressalva que a eletronegatividade de Millikan depende da energia de ionização e da afinidade eletrônica. Portanto, se eu tenho esses dois parâmetros, eu consigo calcular qualquer eletronegatividade, inclusive dos gases nobres. Nós temos tabelado a eletronegatividade para gases nobres como hélio, argônio e neônio, porque a eletronegatividade de Millikan
depende da afinidade eletrônica e da energia de ionização. Essas duas, pessoal, principalmente a eletronegatividade de Pauling e depois a de Millikan, são as escalas de eletronegatividade mais comuns, porém não são as únicas. Vamos olhar aqui alguns outros exemplos. Nós temos a chamada eletronegatividade de Orrod-Rochel. Ele mudou o parâmetro. Nessa escala nós temos como parâmetro a carga nuclear efetiva e o raio. Ele publicou essa escala nesse artigo aqui, um artigo de 1958, onde ele fala sobre a eletronegatividade do carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. Então aqui nós temos uma outra escala de eletronegatividade. Esses números aqui é para ajustar esses valores para que eles fiquem próximos da eletronegatividade de Pauling e de Millikan. Então nós temos mais uma escala de eletronegatividade, além da de Pauling, além da de Millikan, que é a de Orrod-Rochel. E não é a única. Além dessa escala, nós temos uma outra escala, que é a escala de Allen. Ele associa como sendo a energia de ionização média. O Allen publica sua escala de eletronegatividade nesse artigo, um artigo de 89, onde ele diz que a eletronegatividade é a média da energia de ionização de um elétron para um átomo livre. E ele consegue valores próximos dos já obtidos. Mas notem, a diferença foi que ele mudou o parâmetro. Agora ele diz que a eletronegatividade é uma fração da energia de ionização média de átomos livres. Uma outra escala de eletronegatividade, menos famosa do que essas duas anteriores, é a eletronegatividade de Nagel. Ele associa a eletronegatividade a uma outra propriedade, que é a polarizabilidade. Nesse artigo aqui, também de 89, com um tema extremamente interessante, polarizabilidade atômica e eletronegatividade, ele discute sobre essa sua escala. Então, pessoal, notem que, primeiro, o valor da eletronegatividade não é absoluta e nós não temos apenas a eletronegatividade de Pauling. Eu citei aqui para vocês 5 escalas de eletronegatividade e com certeza existem muitas outras. Inclusive, você pode criar a sua própria escala de eletronegatividade. Basta ajustar ali alguns parâmetros e ter um conjunto de dados experimentais suficiente. Será que vale a pena criar a escala de eletronegatividade de Antônio Florencio? Bom, obviamente não tem como a gente criar qualquer escala de eletronegatividade, isso aqui é brincadeira. Porém, eu posso sim ter um conjunto de dados experimentais, associar algum parâmetro e, de fato, criar uma escala. Se isso já não foi publicado, ou se vão aceitar a nossa publicação, é outra história. Porém, não existe apenas a eletronegatividade de Pauling. Então, pessoal, é isso. Eu espero que o vídeo tenha sido instrutivo, que tenha aberto um pouco mais a sua mente no que diz respeito às escalas de eletronegatividade. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o seu like, compartilhe em suas redes sociais. Se for novo por aqui, se inscreva no canal e até a próxima.